Agora, eu vou explicar para vocês a questão, alguns pontos importantes, tá? Aqui a gente termina e aqui a gente vai aqui, ó. Como que você requer essa aposentadoria, tá? Como que é a forma de requerer? Se você é um trabalhador com vínculo empregatício, você tem até 90 dias para requerer essa aposentadoria, tá? Então, se você requerer até 90 dias, a aposentadoria ela vai retroagir a data da sua saída no último vínculo empregatício. Se passar os 90 dias, aí vai ser na data do requerimento. Isso é também para os demais. Só que, assim, essa regra é só para quem tem vínculo empregatício. Os individuais e o facultativo não precisa, tá? O individual e o facultativo vai ser a data do requerimento, sempre. Agora, o trabalhador, aquele que se desliga, tem até 90 dias para dar entrada. Deu entrada, aproveita a data da saída da empresa. Não deu entrada em 90 dias, vai ser a data do requerimento. E 90 dias é uma grande diferença, né? Então, isso também é muito importante, tá? Tem uma outra questão, tá, que eu trouxe para vocês, o meu CNIS para vocês olharem, que é assim, o parágrafo 8º do artigo 19 do decreto 3048, ele dizia o quê? A lei 8.145, que é a lei que trata essas questões da deficiência, ele dizia que ia aferir esse tempo. Só um minutinho, que eu vou reduzir aqui. Então, quando você passa em perícia, lá, o artigo dizia assim, ó, que ia constar no seu CNIS esse grau de deficiência, que era até para essa questão de evolução ou redução. Só que, assim, embora esse CNIS seja recente, tá, seja acho que eu tirei ele ontem, foi isso, não consta nada. Mas nunca constou, tá? Consta aqui os indicadores, mas não fala nada com relação à aposentadoria. E nem qual é o grau e nem nada. Você vê que a aposentadoria ela vem como aposentadoria por tempo de contribuição. Não menciona aqui no meu CNIS que é para pessoa com deficiência. Veio na cartinha, não, minto, na cartinha não veio aposentadoria por tempo de contribuição, entendeu? Então, a única pessoa que sabe que eu sou deficiente sou eu mesma. Desculpa, na cartinha vem sim, vem explicando lá em cima, uma parte da cartinha. Mas, assim, se você olhar meu CNIS, você não fala. E dizia o parágrafo 8º do artigo 19 que ia constar no CNIS isso. Nunca constou, porém, esse mesmo parágrafo 8º do artigo 19, ele foi alterado pelo decreto 10.410, esse que sofreu alteração agora, que altera o decreto, do dia 30/6/2020, que até altera o decreto 3049, de 99, que agora, essas informações elas são para as funções de competência do INSS, que terá acesso a essa informação. Ou seja, a partir dessa alteração do decreto, quem vai ter acesso às informações é o INSS. Para que você saiba, você tem que pedir o processo administrativo, que é o PA, ou pedir os laudos. Eu pedi meus laudos também, porque eu quis analisar e verificar, pedir também meu processo administrativo, para verificar se está tudo certo, mas os laudos têm que ser retirados diretamente no INSS, e como a minha aposentadoria foi deferida, né, o primeiro pagamento foi em março, e eu recebi a cartinha só no final de fevereiro, aí veio a pandemia, não deu para ir, né? E aí, como está um caos, eu nem me preocupei de ir, tá? Então, é só para mostrar para vocês que nem tudo que está escrito ocorre. Tem uma outra questão que me chamou a atenção, o decreto 845, ele fala que o INSS pode, a qualquer tempo, chamar o segurado para fazer uma nova perícia. Aí eu pergunto assim, tá,
Se eu for chamada para fazer uma nova perícia, o que vai acontecer? Porque, assim, pode até melhorar a minha situação. De repente, sai uma medicação e eu reabilito, mas acontece que, no tempo que eu me aposentei, eu preenchi todos os requisitos para a aposentadoria. Então, não tem como mudar essa situação, caçar essa situação. Eu não entendi qual foi o objetivo disso. Por isso que, às vezes, eu acho que eles tratam a deficiência como incapacidade. Porque os benefícios por incapacidade, sim, o segurado ele pode ser chamado a qualquer tempo para fazer uma nova perícia. Agora, o deficiente, eu não entendo necessário e eu não vejo aproveitamento. Tá? Agora, aqui, eu trouxe para vocês verem. Eu vou mudar para a próxima, porque essa ficou torta. A decisão da Agência da Previdência, da onde saiu minha aposentadoria. Né? Então, vem lá. Ó. Vejam que é o tipo de aposentadoria 42, por tempo. Concessão de benefício. Aí, eles fazem o texto lá. Trata-se de aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição concedida em razão de ficar comprovada deficiência moderada e o tempo de contribuição necessário, cumprindo com os requisitos do artigo 56 e 63 do Decreto 3048. Todos os vínculos empregatícios da carteira de trabalho apresentada foram considerados para o cálculo do tempo de contribuição, em atendimento ao artigo 62 do parágrafo 2º, inciso 1, alínea A do Decreto 3048. Além do artigo 59, inciso 1, e o artigo 10 da IN 77 de 2015. Os elementos da filiação na categoria de contribuinte individual, que é o meu caso, com base no salário mínimo, foram considerados, em virtude de cumprir os requisitos do artigo 60, inciso 1 do Decreto 3048, e estar em conformidade com o artigo 32 da Instrução Normativa 77, e os recolhimentos efetuados foram somados ao cálculo do tempo de contribuição. Os elementos de filiação da categoria de contribuinte facultativo, porque eu tive um período em que eu paguei facultativo, com base no salário mínimo, foram considerados em virtude de cumprir os requisitos do artigo 60. Ou seja, eu paguei como facultativo e aí somar. E os recolhimentos efetuados foram somados ao cálculo do tempo de contribuição. Não foram apresentados laudos técnicos, formulários, exercício de atividades em condições especiais, como PPP, ou qualquer outro documento que caracterize a existência de atividade especial ou profissional, nos vínculos reconhecidos, exigidos pelo parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 68 do Decreto 3048, e dos artigos 258 e 261 da Instrução Normativa 77. Não foram apresentados indícios de que o segurado tenha sido trabalhador rural, seja como segurado especial, contribuinte individual ou empregado rural. Sem mais diligências arquivos. Então, aqui é o relatório da pessoa, do servidor, que concedeu a aposentadoria. Tá? Ele analisou a documentação, eu fiz a perícia, e aí saiu esse relatório, foi aproveitado todo o meu período sem deficiência e o período que eu paguei como facultativo também, que também não tinha deficiência na época. Mas é importante aqui essa questão do PPP. Fala das condições especiais. Por quê? Você pode, sim, ter aposentado ter trabalhado em condições especiais e ser deficiente também. Eu tive um caso de uma enfermeira. Então, ela tinha uma deficiência, no caso dela era uma deficiência leve, e era enfermeira no hospital. Então, ela tinha os PPPs, estava tudo certinho, só que é importante, não pode ser acumulado. Tá? Você vai ter que escolher o que é mais vantajoso. Por isso é importante o cálculo. É sempre bom fazer o cálculo da aposentadoria. Esquece a deficiência. Se houver, isso aí eu estou falando de gente pretérita, tá, gente? Porque agora não tem mais o especial, né? Não tem mais a conversão do tempo. Então, vamos para o pretérito. Pega a pessoa que trabalhou nesse regime em condições especiais, faz o cálculo dela sem o cômputo da deficiência e verifica o valor. Porque no cálculo antigo era 100%, que é o cálculo igual da aposentadoria para deficiente.
Aí você faz o cálculo com deficiência. E aí aproveita tudo, porque você pode trazer até agora, pode passar o período da reforma, ciente de que vai bater no INSS, o INSS vai calcular todo o período 100%, e você vai ter que buscar as diferenças no judiciário. Mas já aposentar a pessoa já é assim, um meio caminho andado, principalmente quando ela não quer mais continuar trabalhando. Tá? Então, é importante isso. Existe também na internet, se você olhar, existem muitos textos e muita coisa no YouTube que fala que pode ter a conversão antes da reforma do período especial. Mas tomem cuidado. Se vocês fizerem aproveitamento de um, vocês não podem acumular duas coisas juntas. Tá? Ou é uma coisa ou é outra. Tá? Então, é importante isso, mas verifique que tudo é considerado como uma aposentadoria normal. Tá? Então, você pode aposentar, porque você vai aposentar com o tempo de contribuição, e vai ver se você trabalhou no rural, vai ver se você teve trabalho especial, e aí vem o poder, dever do INSS de conceder o melhor benefício. Mas nem sempre isso acontece. E tomem cuidado, o INSS, muitas vezes, na hora que você vai fazer um pedido, eu tive casos, muita gente já me procurou, a pessoa é aposentada por incapacidade. E aí ela não pode mais trabalhar. Tem muita gente que fala assim, eu tive uma pessoa que me procurou, mais de uma até, olha, eu vi um vídeo meu e falou, olha, eu fui aposentado, só que eu aposentei por incapacidade, não posso mais trabalhar. Só que ele se considera apto a trabalhar. Ele tem uma deficiência e não é totalmente incapaz para o trabalho. Tá? Então, isso é muito importante pôr atenção também, tá, gente? Agora, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês do cálculo da aposentadoria por idade. Tá? Tá aqui na lousa, aqui, ó, o exemplo. Como que é o cálculo da aposentadoria por idade? É igual ao cálculo da aposentadoria por idade normal. 70% do salário de benefício e mais 1% a cada 12 contribuições, ao conjunto de 12 contribuições. Então, eu dei o exemplo aqui de um homem, tá? Um homem com 60 anos, aí ele tem 18 anos de contribuição. Suponhamos que o salário base dele é R$3.000. Aí você vai aplicar 70%, mas aí tem que somar são 18 grupos de 12 contribuições, 88%. Então, você pega a renda inicial dele, a renda mensal inicial dele vai ser 88% de 3.000, que vai dar 2.640. Então, é muito importante que vocês avaliem na hora de fazer um pedido de aposentadoria para a pessoa com deficiência. Fazer todos os cálculos por idade, no grau leve, no grau moderado, no grau grave, por incapacidade, com a regra anterior, com a regra nova, porque tem muitos casos também que a pessoa é deficiente, mas não contribui. Aí ela vai cair lá no BPC, que pode ser que consiga. Tá? Então, e o importante também é avaliar e saber se é realmente deficiência. Porque eu sei, não estou menosprezando, mas é que assim, muitas vezes as pessoas falam assim, eu também sou deficiente. E aí a pergunta a se fazer é essa: o que você não consegue fazer no seu dia a dia, tirando o seu trabalho? Porque normalmente a pessoa vai falar assim, eu não consigo trabalhar. Dói minhas costas, dói a minha mão, dói meu ombro, meu punho, tenho dificuldade na visão, não escuto direito, trabalhei muito tempo e deu problema no pulmão. Então, eu tenho deficiência. Não, então, pergunta no que ela não pode fazer na sua vida normal. Por quê? Numa perícia, tá? Que eu falei que eu ia falar para vocês da perícia, com relação... Como que é a perícia? No meu caso, eu vou dar o meu exemplo, tá? Tenho outros, mas vou falar do meu mesmo, porque eu passei por ela. O perito ele tem a seguinte postura. Primeiro, você precisa deixar bem claro para o perito, principalmente isso aí para vocês orientarem os clientes de vocês, que você não é incapaz para o trabalho, tá? Que você ainda trabalha, que você tem uma deficiência, mas você quer pegar esse período de deficiência e computar para você pleitear a sua aposentadoria num período reduzido com um cálculo melhor.